programa Opinião está de volta e recebo em nossos estúdios o jornalista do blog do Vanguarda, Hélio Júnior, também professor, também radialista da Rádio Cultura, e o advogado e também professor João Américo, que expõe as suas opiniões sobre os assuntos debatidos hoje aqui no programa. E eu vou começar logo falando com o João. A gente estava falando, João, no nosso último bloco, e eu perguntava aqui a você, deixei aqui a pergunta para não esquecer. Você era um consumista nato na época boa? Não, eu nunca fui muito de consumir, né? Evidentemente que a gente viveu essa lufada de ventos da economia que trouxeram estabilização, aumentaram o consumo, né? Aumentaram a renda, né? Distribuíram de forma mais igualitária. Evidentemente que esse momento a gente também usufruiu, né? Inclusive eu lembro que na época, para não dizer que não usufrui desse momento, eu lembro que eu comprei um carro de IPI zero. Ou seja, o governo fez uma renúncia fiscal, né, para incentivar o consumo. Então eu fui um dos beneficiários nesse momento. E começou dizendo que não gastou nada. Não, mas assim, não só gastar compulsivamente, né? Não, mas só um carro. Só um carro. Um bem de menor valor. Olha bem, no Brasil se gasta com preços quase o triplo do custo por aluno. Dados revelam um subinvestimento e a má gestão na educação e a ineficiência do sistema prisional. O que fazer para mudar esse quadro? Enquanto o país investe mais de R$40 mil por ano em cada preso em um presídio federal, gasta uma média de R$15 mil anualmente com cada aluno do ensino superior, cerca de um terço do valor gasto com os detentos. Já na comparação entre detentos de presídios estaduais, onde está a maior parte da população carcerária, e alunos do ensino médio, a distância ainda é maior. São gastos, em média, R$21 mil por ano com cada preso, 9 vezes mais do que o gasto por aluno no ensino médio por ano, o qual custa R$2.300. Para pesquisadores tanto de segurança pública quanto de educação, o contraste de investimentos explicita 2 problemas centrais na condução destes setores no país: o baixo valor investido na educação e a ineficiência do gasto com o sistema prisional. Visando melhorar as condições do sistema carcerário brasileiro, um projeto de lei foi criado e enviado ao Senado, alegando que o condenado deve arcar com as suas despesas enquanto ele estiver preso. Desta forma, o intuito é o de haver o ressarcimento ao Estado das despesas já realizadas pelo indivíduo, por meio de dinheiro ou como forma de trabalho. É verdade que o Brasil ainda investe pouco na educação básica, e mais dinheiro é fundamental. No entanto, é necessário que a verba chegue à escola e que seja melhor aplicada. Melhorar a eficiência da gestão dos recursos é importantíssimo. Uma boa gestão pode criar uma escola motivadora, e um aluno que tem sucesso escolar raramente abandonará a escola e estar muito mais longe de ser um dia um prisioneiro. Isso é verdade, viu? Se o aluno está na sala de aula, se o governo está investindo, gastando com ele, dificilmente ele vai se tornar um prisioneiro. Se bem que nos Estados Unidos, para a gente fazer um comparativo, nós temos um dos maiores sistemas prisionais do mundo. Então, a gente tem muito preso lá, mesmo com um sistema educacional muito bom, de boa qualidade. Agora, se a gente for lembrar que no Brasil, cerca de 80% dos presos que deveriam estar nas cadeias estão soltos, aí a gente vai ter um sistema muito maior do que os Estados Unidos, com a população ainda muito inferior. A conta não fecha, né? Você investir muito mais num preso do que num jovem para evitar que ele chegue a essa situação, como foi mostrado na matéria, essa conta não fecha. Depois, o fato de que educação ainda não foi prioridade, né, no nosso país. Apesar de avanços que tivemos, ainda falta muito. E o sistema prisional do Brasil que está falido, né? Uma bomba chiando, não se sabe aonde vai dar, não se ressocializa nada, né? Alguns modelos desse tipo aí do preso trabalhando já existem, inclusive existia um projeto, não sei se o Dr. João acompanhou, de trazer para Caruaru, me parece que é a PAC, o nome, a PAC, que não saiu do papel pela dificuldade natural que se tem. A gente teve há pouco tempo um problema lá no Curado. A gente teve há pouco tempo na ilha de Itamaracá. Quer dizer, é um sistema falido. Pernambuco vive... Tem um relatório de um organismo internacional, é o seguinte, o nome do relatório é bem sugestivo. O Estado deixou o mal tomar conta. É um relatório de 2015.
crise no sistema prisional. Foi um organismo ligado à ONU de Direitos Humanos que percorreu todo o sistema prisional, principalmente da capital, e deu um retrato bem fidedigno do que são as carceragens no país. Em certa ocasião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chegou a dizer que preferiria morrer a ficar em um presídio. Ele diz que as prisões brasileiras são comparadas às prisões medievais. Então, o nosso sistema carcerário não ressocializa e não existe uma política pública séria das pessoas que são presas e como é que elas vão voltar. Por que elas vão voltar? Uma hora elas não tem prisão voltar. perpétua. No Brasil não existe prisão perpétua, nem prisão por morte. Nem sentença, né, de pena de morte. Nem existe punição adequada. Pena de 30 anos que a pessoa cumpre 6 e vai voltar para... porque uma hora vai voltar. Uma hora vai voltar. O sistema é precário demais. O sistema é progressivo. Precário. Assim, Em vez de progressivo, eu costumo chamar de precário. Porque coloca uma pessoa que não está preparada para voltar para a sociedade, junto da sociedade, sem cumprir o castigo, porque prisão é castigo, que ele deveria ter cumprido. Bom comportamento ele tinha que ter antes de cometer um crime, não depois. Então ele tinha, no mínimo, que cumprir a pena dele, né? E aí, veja, lógico que esse tema desperta muitas paixões, no sentido de que os presos devem ser tolhidos do seu direito, mas que, na verdade, é o seguinte... Existe uma minoria, e a gente sabe, eu costumo dizer que a gente sabe como o país, em que nível de civilidade o país está, na forma com que ele trata suas minorias. Então, é a definição do nível de civilidade do país. Os presos representam uma minoria na sociedade. Então, não é que você vai ser bem tratado, mas pelo menos o mínimo de dignidade não se tem para que eles voltem para a sociedade. Né? Porque a gente não pode esquecer que, por mais repugnante, por mais odioso que seja, aqueles que praticam um crime, eles fazem parte de uma sociedade no qual nós somos inseridos. Então, se a gente fechar os olhos ou tiver aquela análise de que o sistema prisional ou que os presos são como paisagem, que a gente tem que deixar passar, essa omissão, tanto da sociedade como dos poderes públicos, ela vai nos refletir, como está refletindo agora. Né? E eu acho muito interessante esse projeto de preso estudar e trabalhar, que eu acho que é o mínimo que o cidadão de bem tem que fazer, né? Estudar e trabalhar. Mas o problema é que, veja, às vezes é um drama muito grande. A gente vai para o sistema prisional, o sujeito quer trabalhar não tem onde. Pois é. Existem projetos muito pontuais. Não tem onde trabalhar. Mas não é a regra. Né? A regra... Quer estudar, não tem, assim, a contento, não tem número de vagas. Então, assim, tudo é feito no improviso, porque não tem uma política de Estado, né, que seja suprapartidária e que regulamente de forma específica quais são os critérios para se estabelecer em relação ao combate à violência. O combate à violência, às vezes, gera muito impacto, mas ninguém nunca ouviu um presidente da República dizendo, olha, eu vou cuidar melhor dos presos, eu vou melhorar os estabelecimentos prisionais, eu vou dar a melhor educação. Ninguém nunca vai ver, nem nunca viu, nem nunca vai ver, porque é uma classe que, ela, do próprio debate político, ela é tratada com uma certa repulsa. E tudo que a gente trata com repulsa, a gente deixa como... Né, vai deixando a segundo plano. A mente vazia é um perigo. A mente vazia é um perigo. Imagine você dentro ali de um sistema carcerário daquele, sem ter o que fazer, se vai pensar coisa boa, né? A gente pode dizer que o nosso país é uma bomba chiana. E só para concluir, esse sistema da APAC é de um pastor, eu não lembro qual é o ofício dele, é Mário Toboni, que é de Minas Gerais. É de Minas, que ele fez e ele tem um livro chamado Vamos Matar um Criminoso. O livro dele é desse jeito, Vamos Matar um Criminoso e Ressuscitar um Cidadão. Porque ele mostrou que quando o sujeito vai para a APAC, que é inserido na sociedade, o índice de reincidência é menor. É quase zero. Assim, ou seja, já tem uma política lá, tentou se estabelecer aqui em Caruaru, mas infelizmente por questões conjunturais políticas, a gente não trouxe esse movimento para cá. A gente tinha assunto para 10 anos, né? Mas concluímos mais um programa Opinião. Eu agradeço desde já os meus amigos. Já. Tá vendo? É rapidinho, né? Isso é bom. Se tá passando rápido, tá sendo bom. Eu agradeço aí aos meus amigos pela audiência, pelo carinho, pela atenção, aos meus convidados. Só posso dizer que voltem outras vezes para a gente poder continuar esse papo. Tem muito assunto para ir lá frente, né? Olha, para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal, mas para formar a sua opinião e aprender, isso você vê aqui com a gente. Continue conosco aqui na sua TV Nova. Um forte abraço.